Olá pessoal, professor Givanildo aqui do Pré-ENEM, né, da disciplina de História, e essa aula vai ser sobre a civilização grega, a segunda unidade aí da nossa apostila de História do Pré-ENEM Digital. Ok, né? Então, a civilização grega, é, elas são os gregos, né? São originários da Península Balcânica, vindos do norte, das planícies euroasiáticas. Os indo-europeus encontraram a Grécia com um clima sempre ameno, o céu e o mar azuis, e nela permaneceram. Então eles vieram ali da Ásia principalmente e colonizaram a ilha de Creta. E depois da ilha de Creta, anos depois, que foram ao, ao território onde hoje conhecemos como a Grécia, né? Então a Grécia ela é uma, uma nação que nessa época, quando foi colonizada e posteriormente foi fundada diferentes cidades, estados, né? Cidades que se tornaram independentes dentro deste território. Então aqui a gente tem a Grécia Antiga, a ilha de Creta logo embaixo aí, né? Lembrando que a Grécia é banhada aí pelo mar Mediterrâneo e separada da Ásia pelo mar Egeu, né? E entre aí as principais cidades da Grécia tem-se Atenas, né? A cidade-estado de Atenas, caracterizada lá pela democracia ateniense, né? Uma democracia subjetiva e condicionada a a pessoa ser um homem e ter nascido grego e não ser escravo. E além de Atenas, temos aí a cidade de Esparta. Essas duas são as maiores e as principais cidades gregas do período. Tem várias outras cidades também, né, como a Eritreia, que teve um porto muito importante, a cidade de Corinto, de Tebas, Olímpia. Então essas cidades elas tiveram grande importância. E lá em cima está o reinado macedônio, né? E a Trácia também, na parte norte da Grécia, tá? Os macedônios que anos à frente, né, do período de colonização e de formação das cidades-estados gregas, eles juntaram aí, vamos dizer assim, fundiram essa cultura grega em uma única bandeira, né? Então, os macedônios tiveram grande importância para a Grécia, e não só para a Grécia, mas para o mundo inteiro. Então, a Grécia ela era formada por diferentes cidades chamadas de polis, né? Cidades-estados. Atenas se tornou o berço da democracia grega, com igualdade no governo por meio das assembleias e dos demos. Então, Atenas foi, vamos dizer assim, um dos primeiros locais ao qual se registrou uma democracia livre em partes, né? Porque as mulheres, por exemplo, não podiam votar em Atenas, não participavam, vamos dizer assim, das assembleias, né? E os demos eram uma divisão geográfica e política dos territórios das cidades-estados, né? E eles tinham representação dentro das assembleias. Já Esparta optou por uma sociedade oligárquica e militarizada. Então Esparta era uma espécie de reinado, uma oligarquia
onde o trono, né, ia passando normalmente de uma pessoa para outra dentro de uma dinastia. E militarizada porque ela possuía um exército profissional, aonde a pessoa que entrava para o exército, a profissão dele era soldado do exército de Esparta. Ele não tinha outra profissão, né? Enquanto que em Atenas o exército era formado apenas quando era necessário. Então as pessoas que eram artesãos, carpinteiros e que praticavam diversas atividades se tornavam soldados nos períodos das guerras, diferente de Esparta, que tinha um exército profissional pago. Em um determinado período ocorreu a união entre as cidades-estados com o objetivo de defender a Grécia das invasões dos persas, mas durou pouco. Então, antes do domínio macedônio sobre a Grécia, né, os gregos eles praticamente só se juntaram em uma mesma bandeira quando eles se reuniram para defender a Grécia dos persas, né? Então foi uma guerra ali que durou alguns anos, e durante esse período de guerra eles lutaram junto e não entre si. Então, nesta época, em partes, eles estavam sim reunidos com um único objetivo ou propósito. Atenas, depois dessa guerra contra os persas, que inicialmente os gregos iniciaram perdendo, né? Mas que no final se tornou uma vitória grega, expulsando os persas da Grécia, né? Atenas, após isso, anos depois, Atenas formou uma liga militar chamada Liga de Delos. E essa liga tinha como principal objetivo defender as cidades-estados que estavam com Atenas, defender de domínios espartanos, né? De avanços militares espartanos, enquanto que os espartanos formaram a Liga do Peloponeso. E o objetivo de Esparta era enfrentar a Liga de Delos de Atenas, até porque eles viviam em constante guerra, né? Atenas contra Esparta. Os conflitos entre as cidades-estados gregas nunca permitiu a unificação da Grécia até sua conquista pelos macedônios. Então, a Grécia ela sempre foi dividida entre cidades-estados, né? Em cidades-estados. E somente o rei Filipe II, o rei da Macedônia, que unificou uma parte da Grécia durante o seu reinado. E após sua morte, o seu filho Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, também conhecido como Alexandre o Grande, ampliou e conquistou toda a Grécia e uma grande parte da Ásia também, e da África, um pouco da África também. Então Alexandre Magno foi um conquistador que dominou grande parte do mundo antigo e unificou sobre a bandeira grega, né? A bandeira dos macedônios. Então uma dica de filme aí é Alexandre o Grande, que vai falar um pouco sobre o que a gente está falando. Por mais que existissem muitas cidades-estados na Grécia antiga, as duas mais importantes eram Atenas e Esparta mesmo, né? A democracia ateniense só era plena para homens nativos e livres na cidade. Ou seja, mesmo que fosse nativo, mas se fosse escravo, se tivesse se tornado escravo, você não era, vamos dizer assim, você não era apto para votar na democracia ateniense, né? Se fosse mulher também não, se fosse escravo ou estrangeiro também não. Em Esparta a sociedade era dividida em três partes: os esparciatas, os períacos e os ilotas. Os esparciatas eram a aristocracia, né? Os aristocratas
e eles tinham grande influência política na cidade, né? E eram a principal força militar do exército espartano. Os períacos eram os habitantes antigos da região, vamos dizer assim, né? Que tinham sido conquistados e absorvidos ali pelos espartanos, e eles exerciam as funções de artesanato, comércio e outros, né? E os ilotas, que eram os escravos, serviam aos espartanos, cultivavam solo, produziam alimentos, não tinham nenhuma relevância política, nenhum poder político, né? Uma curiosidade sobre Esparta é que, mesmo ele sendo uma oligarquia, né, um reinado, vamos dizer assim, as mulheres espartanas tinham mais importância social, política para a sociedade espartana do que as mulheres atenienses na sociedade de Atenas, né? Então era uma coisa cultural espartana muito importante. Então, sobre cultura, a cidade de Atenas cultuava a deusa Atena, né? Então, a cultura grega em si, ela é uma cultura politeísta, uma cultura que existem vários deuses. E cada cidade, ela costumava adotar um deus patrono da cidade. Mas dentro da cidade, muitas famílias, muitas pessoas cultuavam a outros deuses, né? Então, a cidade de Atenas tinha como a deusa a Atena. Mas existiam pessoas que cultuavam a Zeus, a Apolo, a Afrodite ou a outros deuses gregos, né? Enquanto que em Esparta, o deus cultuado, né? O deus patrono de Esparta, vamos dizer assim, era Hades. Então, Hades, o deus da guerra, era o patrono dos espartanos. Guerras. As principais guerras foram as guerras médicas, né? Que ocorreram de 500 a.C. até o ano de 479. E elas ocorreram contra os persas, né? Foi lá aquela passagem que falei sobre a união dos gregos, atenienses, espartanos e das outras cidades livres para lutar contra o exército persa comandado por Dário e seu filho. A Guerra do Peloponeso, né? Que ocorreu entre 431 a.C. até 404 a.C. E foi uma guerra travada entre Atenas e Esparta, né? Entre aqueles dois blocos lá, a Liga de Delos, comandada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. E Esparta venceu. Mas foi uma guerra muito custosa para Esparta e que no final não proporcionou assim uma vitória muito grande, uma conquista muito grande de territórios, de cidades ou de pessoas assim, né? Esparta se enfraqueceu muito com a Guerra do Peloponeso contra a Atenas, contra a Liga de Delos. Império Grego. Guerra entre as cidades-estados gregas e o reino da Macedônia, liderado por Filipe II e finalizada por Alexandre Magno. Então, o Império Grego foi essa guerra, né? Entre as cidades-estados contra os macedônios. E sabemos que os gregos perderam, as cidades gregas perderam e os macedônios estabeleceram um reinado sobre a bandeira de Alexandre Magno, né? Um reinado unificado grego. E o helenismo, que foi uma política adotada por Alexandre Magno de espalhar a cultura e a língua grega por todos os povos que ele conquistou. Então isso fez com que a língua e a cultura grega ela se disseminasse por muitas partes do mundo antigo, né? E se tornou a língua mais falada da antiguidade.
Isso é um fato muito interessante, vamos dizer assim, né? E a cultura grega, ela foi disseminada também, né? Alexandre construiu algumas cidades chamadas de Alexandria, e essas cidades elas receberam uma forte influência da cultura grega em sua arquitetura também, né? Na época, a maior biblioteca do mundo estava contida em uma das Alexandrias de Alexandre Magno. Aí uma questão de vestibular ou de Enem, né? E ela diz o seguinte: nos primeiros meses de 430 a.C., Pericles proferiu um discurso em homenagem aos mortos da Guerra do Peloponeso. Nesse discurso, ele afirmou o seguinte: temos um regime que nada tem a invejar das leis estrangeiras. Se em matéria de divergência particulares e igualdade de todos diante da lei é assegurada, cada um em virtude das honras devidas à posição ocupada é julgado naquilo que pode ocasionar sua distinção. No que se refere à vida pública, as origens sociais contam menos que o mérito, sem que a pobreza dificulte a alguém servir a cidade por causa da humildade de sua posição. Desse fragmento do discurso de Pericles pode-se inferir. Então aí a gente tem que determinar qual que é a opção correta das alternativas. Observe bem que a pergunta, quando ela fala de Pericles, a primeira coisa é a gente determinar sobre quem ele estava falando. E ele fala sobre Atenas, né? Sobre a liberdade ateniense e a democracia. Então, agora que sabemos que ele fala sobre os atenienses, fica mais fácil, vamos dizer assim, de determinarmos qual é a opção correta. Letra A. A existência de um critério censitário como elemento definidor dos cidadãos atenienses, aos quais cabia com exclusividade aprovar as leis e decidir questões relativas à paz e à guerra. A existência de um critério censitário como elemento definidor. Então não era um elemento definidor o critério censitário. Ou seja, eles não faziam censo para poder tomar as decisões. O que eles faziam eram assembleias, na verdade, né? Eram assembleias. Então a A está errada. B. A existência de um código de leis extremamente severas ou que mantinha em Atenas os privilégios da aristocracia. A aristocracia ateniense tinha sim privilégios, mas não era tão fomentada pelo código de leis ateniense, porque ele era um código feito pelas assembleias que eram em parte democráticas, né? Letra C. A presença de uma estrutura social flexível da democracia em Atenas, que permitiam aos escravos deixarem essa condição e se tornarem cidadãos. A democracia ateniense era uma democracia em gestação inicial, então, mesmo que falamos democracia ateniense, ela era bastante limitada e não tinha assim tanta ascensão social nesse período, tá? Então não é a letra C também. Letra D. A singularidade da estrutura de vida democrática ateniense, que se caracteriza pela primazia do espaço público e pelo zelo à igualdade entre os cidadãos. Essa sim é a alternativa correta, tá? Então, em partes, eles zelavam sim pela primazia do espaço público, onde ocorriam as assembleias, né? E sim, aqueles que eram considerados cidadãos atenienses poderiam votar nessas assembleias sobre os diferentes temas da cidade. Então a questão correta é a questão D. Mais uma aí, né? Que é uma
questão de vestibular também na Universidade Federal do Paraná. E ela diz o seguinte: sobre o período helenístico, séculos 4 ao 2 a.C., é correto afirmar. Então, o helenismo, vamos recapitular o que foi o helenismo, né? O helenismo foi um período e foi uma política em que Alexandre Magno disseminou a cultura e a língua grega sob os seus territórios ocupados ou conquistados, né? Então, a letra A, primeira, com a rápida conquista territorial feita pelos macedônios, liderados especialmente por Alexandre Magno, houve a difusão da cultura grega do Egito até a Índia, por meio da adoção da koine, uma variante mais simples do grego. Ocorreu a fusão entre culturas orientais e a cultura grega, além da construção de polos culturais como Alexandria. Esse período deixou uma influência duradoura que se manteve também dentro dos limites do Império Romano. Aparentemente esta é a questão correta, tá? Vamos para as demais. Foi um longo período de desenvolvimento econômico em que a agricultura foi incentivada por todos os territórios conquistados por Alexandre o Grande. Alexandre Magno. O objetivo desse imperador era rivalizar com o Império Romano e estabelecer em Alexandria um governo despótico e centralizador. Nesse período, a cultura grega se expandiu do Egito até a China. É errado, tá? Não é essa a alternativa. Alexandre Magno não conquistou a China. Foi marcado pelas conquistas de Alexandre Magno, que teve dificuldades em expandir o seu governo por conta da resistência dos romanos e dos persas. Apesar de ter reinado por décadas, Alexandre Magno não conseguiu manter a independência grega, podendo seus territórios para o nascente Império Romano. É errada também. Foi um período de decadência cultural em que manifestações culturais gregas misturaram-se a influências de outras culturas conquistadas pelos exércitos de Alexandre Magno. Devido ao seu rápido crescimento, o Império Helenístico permitiu que as culturas e costumes locais se preservassem em troca de lealdade política. Isso levou ao fim da língua, da filosofia e do teatro e da arquitetura grega. Essa questão começou corretíssima, até lealdade política, e a partir daí isso levou ao fim da língua, da filosofia, do teatro e da arquitetura grega. Está completamente errado. E a última foi uma era de violência endêmica e da escravidão dos povos conquistados por Alexandre Magno, o que explica sua breve duração. Logo após a morte de Alexandre, o império se dividiu e foi conquistado pelos persas. Dessa forma, o projeto de difusão da cultura grega foi abandonado, deixando alguns poucos monumentos e bibliotecas pelo Oriente. Completamente errado também. Foram muitos monumentos e muitas bibliotecas, e também a conquista de Alexandre sobre os territórios não ocorreu da forma que a alternativa está nos dando. A alternativa correta é a primeira, letra A. Ok, pessoal, era esse aí, né? Foi a aula de sábado passado, presencial. E até a próxima.